noite, meus irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. Deus continue presente, conduzindo e abençoando você em todas as áreas da sua vida. Nós estamos aqui para o nosso terceiro momento especial de oração deste dia. Você está convidado a participar conosco. Nós estamos unindo a nossa igreja através da oração de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e também às 18 horas. Sendo que às 18 horas, de segunda a sexta, nós sempre temos uma pequena série de estudos bíblicos. São 10 minutos de reflexão, são 10 minutos explicando um texto da Bíblia, uma doutrina bíblica para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Vivemos dias difíceis, precisamos da palavra de Deus dando direção. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é poderosa, ela tem autoridade, ela é divina, ela é celestial. Esta semana, o nosso tema, batalha espiritual. Muito importante, necessário, relevante este tema, batalha espiritual. O texto bíblico que nós estamos utilizando todos os dias como base está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, onde ele diz: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É importante esclarecer aqui, porque nós temos falado bastante sobre a nossa vida cotidiana e as batalhas, as lutas que nós enfrentamos todos os dias, por mais simples e pequenas que elas sejam. Mas é muito importante esclarecer aqui que ao perder uma ou outra batalha espiritual, não significa que você esteja perdendo toda a batalha, toda a guerra, toda a luta. E que você também esteja perdendo, por exemplo, as bênçãos de Deus, ou a graça de Deus, ou perdendo a sua salvação. Não. Eu vou dar um exemplo, eu vou ilustrar isso aqui. O telefone toca, você atende o telefone e aí alguém pergunta se você... alguém pergunta se o seu filho está em casa. O seu filho está em casa e naquele momento você diz: não, meu filho não está em casa, ligue outra hora. Você mentiu. E você acaba de perder uma batalha espiritual também. Porque o correto, como homem de Deus, como mulher de Deus, é que você atenda o telefone e você diga a verdade. Meu filho está, ele não pode falar com você agora. Ou ele está ocupado, ou ele não deseja falar com você agora. É a verdade. Agora, atender o telefone, seu filho está em casa, você diz: não, meu filho não está em casa, é mentira. E naquele momento você acabou de ceder. A mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E que a verdade é associada a Deus. Então veja, nós temos a verdade e a mentira. Você tem que tomar uma decisão, escolher, ou você fala a verdade ou você fala a mentira. É uma batalha espiritual. Nesse momento, você precisa tomar uma decisão vitoriosa ou uma decisão fracassada. Quando falamos em batalha espiritual, o melhor seria usar o plural. Então estarmos falando de batalhas, de lutas, de guerras, porque elas são muitas e fazem parte de todas as áreas da nossa vida. São lutas, são batalhas, são guerras que nós enfrentamos no trabalho, nos estudos, na vida conjugal, na vida familiar, dentro da igreja, fora da igreja, em todas as experiências que nós temos ao longo da nossa vida. Bom, o que é que diz o texto que nós estamos diante dele? O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos irmãos daquela igreja na cidade de Corinto, e aqui no capítulo 10 ele fala
que o ministério é uma batalha espiritual. Ele está falando sobre a sua própria vida e sobre o seu ministério apostólico, e ele diz que o seu ministério passa pela experiência da luta, da guerra, da batalha. Veja, nós estamos falando de um homem chamado Paulo, um homem chamado de modo sobrenatural pelo próprio Senhor Jesus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um pregador, um missionário, um evangelista, um plantador de igrejas, um teólogo, um homem extraordinário, mas um homem que vivia problemas, lutas, dificuldades, batalhas, guerras espirituais. Ele vai dizer aqui no texto: mas embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não usamos escudos, não usamos espadas, não usamos essas armas que são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós temos um texto clássico, muito conhecido e muito importante, que fala sobre a armadura de Deus. Não usamos as armas humanas, usamos as armas celestiais, divinas. Usamos as armas que estão presentes na armadura de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Também um texto muito esclarecedor quando nós falamos neste estudo bíblico sobre batalha espiritual. Eu vou ler o texto, preste muita atenção para que você compreenda aquilo que Paulo estava escrevendo para aquela igreja e, claro, para nós também hoje. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Deus abençoe a sua vida e a sua família e que você todos os dias possa ser vitorioso, que todos os dias você possa ser vitoriosa em Cristo Jesus, o Senhor. Um grande abraço, que Deus esteja abençoando você e a sua casa.